Valeu, meu povo, mais uma vez abrindo mais um Bloco One Podcast, meu amigo Adriano Zanella. Quanto tempo, ó, de lá pra cá? Já tivemos Flamengo na final da Libertadores, já tivemos 7 de setembro manifestação. Palmeiras eliminado. Palmeiras eliminado, Abel Ferreira nervoso. Já tivemos muitas coisas aí, tudo tranquilo? Tudo tranquilo, e você? Teve um amigo meu até pegou moto aí pelo caminho. É mesmo? E hoje nós temos mais um convidado especial, né? Como sempre. Vou apresentar ele aqui. Bom, a gente teve a conversa em off aqui, e aí se eu for falar um número de situações aqui, ele vai explicar tudo pra gente, o pessoal vai entender. Ele já foi do jurídico, hoje é um empreendedor, empresário, forte. Fábio D. Vilaça. Tranquilo, prazer. Bom demais. Prazer, podcast. Valeu, obrigado, Bruno. Obrigado, Adriano, também aí pela oportunidade de estar aqui conversando, batendo um papo sobre empreendedorismo, que é uma área que eu curto muito. Tive a oportunidade de conhecer o Adriano aí há um tempo atrás, antes da pandemia, né, Adriano? Foi. E aí a gente criou esse vínculo aí, falando sempre sobre negócios, investimentos, que é uma área que eu curto. Acabou que eu também nem falei sobre a parte de investimentos, né? Mas a gente trocou uma ideia boa nessa área daí. Só estou um pouco perdido que eu esqueci de perguntar qual é a câmera Não, aqui. posso olhar para essa daqui, ó. Só essa daqui? Isso. Tá bom. Sou um pouco espontâneo também, galera. Então, eu acho que isso até dá Isso é melhor ainda. uma apimentada aqui, né? Não fica aquele podcast. Isso é pra gente, você pergunta. Quando você Sim, pergunta, eu lembro, não. isso eu sempre lembro do Jô. Ele convidou a menininha, foi garota propaganda. E aí ele perguntou pra menininha: pô, e aí, feliz estar aqui? Ela, sim. Aí o Jô olhou pro lado e falou: tô sentindo que a entrevista vai render. Não vai ser fácil. Não vai ser fácil. Agora, pelo sotaque, a gente sempre começa revivendo um pouco da história pessoal. Pelo sotaque, já vi Rio de Janeiro. Rio de Janeiro, firme e forte lá do Rio de Janeiro. Nascido e criado lá no Rio, zona norte do Rio, Irajá, minha terra. Perto ali, para quem ainda não está familiarizado, mas que é um local mais conhecido, Penha, Madureira. Hoje em dia o Parque de Madureira é uma grande referência, o Mercadão de Madureira, então, para quem gosta de fazer compras ali, é uma referência ali na região, até pelos preços, né? Vivi muito aquela região dali e a infância foi construída ali. E aproveitando, né, desde aquela época, no Rio de Janeiro a gente vai aprendendo a se virar, né? E a minha vida como empreendedor começou lá já como criança, até a própria família já estimulava a gente. Acho que é uma característica da família de antigamente, né? Falar, olha, tem que fazer por merecer. Então, a gente foi interiorizando. Eu sou filho único, mas fui criado com 2 primos que eu considero como irmãos. Opa, deixa eu tirar aqui que... Cuidado com esse negócio. Cara com gestão de tempo aqui, então eu fico sempre alerta. Então, eu e meus primos fomos criados juntos, família grande, e eu tenho eles como irmãos, né? Tenho também 2 primas que cresceram e que foram bem próximas, mas não cresceram juntos como nós crescemos. Então, assim, foi uma infância bem gostosa, eu diria, e sempre estimulado para o lado de negócios. E eu comecei a crescer e desenvolver esse espírito empreendedor. Então lá a gente sempre pegava uma coisa para vender, sempre pegava, né? Vamos fazer uma rifa, vamos fazer... E tem uma coisa interessante, Bruno, que eu não sei se eu cheguei a conversar com você, Adriano, que foi o seguinte... eu digo hoje, refletindo sobre o meu passado, que a minha vida como empreendedor começou como uma surpresa. Eu gostava muito de soltar pipa, né? Rio de Janeiro, em alguns lugares, papagaio, enfim, eu quase perdi esses 2 dedos daqui. Ainda tenho a marca, né? A linha caiu, o carro passou, levou, esse meu dedo pequeno aqui ficou pendurado. Ainda bem, que só você Ainda bem. Do amigo meu. Ia ficar uma lembrança boa para os tempos atuais, né? Então, assim, teve uma vez, meu pai trabalhava muito e geralmente ele ficava muito domingo em casa. E aí era o momento que a gente tinha para interagir pai e filho. E eu, às vezes, domingo tem aquelas feiras regionais, né, permanentes do dia. No Rio de Janeiro é muito comum. Isso tem crescido até aqui em Brasília, eu tenho achado legal. E eu falei, pô, pai, me dá dinheiro aí para comprar uma pipa, um cerol, não sei o quê. A gente ia na feira, né, que domingo era mais barato, conseguia comprar o melhor preço. E a feira é o seguinte, tinha a barraca de um lado, do outro barraca no meio. E tinha uma barraca ali no meio da feira
que não é brincadeira não, o nome a mulher era chamada de Dona Maria, né? E ela vendia aquelas ervas, tempero moído na hora, né? Verdura, essas coisas. E na feira, antigamente, era mais jogo a gente comprar os produtos, porque no mercado era o quilo e na feira era o lote. Então, você comprava o lote ali, que às vezes dava 1 quilo, saía muito mais em conta do que no mercado. E aí eu passei ali, meu pai ficou dormindo, fui cedinho lá, aquela ânsia, né? Aquela coisa de criança, ansiedade. Fui para comprar minha pipa, meu cerol, para ir preparando para de tarde soltar com ele. Cheguei lá, eu comprei tudo de chuchu, né? Não sei porquê. Passei na barraca da Dona Maria, comprei tudo de chuchu, com vergonha. Eu subi, né? Chegando em casa com aquela sacola, subi e escondi debaixo das telhas lá de casa. Quando foi no dia seguinte, na segunda-feira, eu peguei aquele chuchu, fui um pouco para longe de casa, botei aqueles 2 caixotes com barripa em cima, diminuí. O lote vinha 5, então eu vendi 3 pelo lote de 1 da feira. Então eu digo que a minha vida como empreendedor já estava se iniciando ali. Vendendo chuchu. Vendendo chuchu com a faixa de uns 10, 11 anos de idade. Maravilha. Cara, maravilha. E ninguém ficou sabendo até eu poder contar isso. Muitas pessoas vão ficar sabendo agora, né? Quando compartilhar lá com a família. Mas minha mãe mesmo veio saber há pouco tempo, isso quando eu já estava morando aqui em Brasília, de tanta vergonha que eu tinha. Com essa cabeça, então, eu acredito que o aluno tenha sido um aluno legal no colégio, sem problemas. Aluno, aquelas crianças um pouco atacadas. Eu estudei em escola particular. Meu pai, pela experiência dele de vida, ele não teve ensino, como era muito comum antigamente. Então, ele me conta uma história, né, que é essa história que eu carrego para a minha vida, e se tiver alguma coisa aí, só vou saber em outras vidas. Que ele falava o seguinte, né, o meu avô, que era o pai dele, falava assim, olha, só tenho dinheiro para pagar estudo para uma pessoa. Ele escolheu um dos filhos, pagou estudo, eles fizeram uma reunião, e a ideia era que esse filho, depois de formado, ajudasse os outros irmãos a se destacar na vida. Tá? Mas a vida vai caminhando por outros caminhos e aí acaba que aconteceu, mas aconteceu talvez de uma forma não esperada, como ele tinha idealizado. E meu pai fez de tudo para me manter numa escola particular. Só que eu gostava de escola pública. Então, às vezes, eu faltava aula. Ó, agora vocês vão ficar sabendo da verdade aí, família. Às vezes eu faltava aula para poder ir para a escola pública e encontrar com os amigos, né? E assim foi minha vida. Mas na escola eu não era um aluno nota 10. Se destacava. Tá? Se destacava. Eu tenho um bom, assim, é aquela memória fotográfica, né, como o pessoal diz, sim, que consegue assimilar as coisas com muita facilidade. Eu carrego isso. Então, eu acredito que eu me aproveitei muito disso. Então, eu me aproveitei, mas não soube tirar aproveitamento do meu potencial. Acho que talvez pela região que eu fui criado, entendeu? Era uma região que, graças a Deus, a família interferiu de uma forma muito positiva, porque muitos amigos, né, foram para outro lado da vida, né? Enfim, não aproveitaram as oportunidades que a vida trouxe, mas eu digo que eu tive muita sorte pela família que eu tenho, né? Eu e meus primos, né? Porque a região que a gente foi criado, uma região difícil. Rio de Janeiro, a gente dispensa comentários nesse quesito, né? Rio de Janeiro está bem complicado, já era complicado na época, mas eu sempre fui um bom aluno, não um ótimo aluno. Eu digo que eu comecei a ser um bom aluno, um ótimo aluno, quando eu estava no final da graduação, da minha primeira graduação, tá? Então, ali eu comecei do direito. Ali eu comecei a me destacar. E eu observei uma coisa muito interessante na graduação. Porque o que acontece? Eu comecei a estagiar no segundo período. E eu sou uma pessoa assim, eu me considero. Eu até já conversei muito com o Adriano sobre isso. Gente, eu falo demais, hein? Então, se vocês precisarem, me travam. Coisa melhor do que podcast, quando que fala muito, isso é o lugar certo. Se não for o boteco, é no podcast. É no podcast. Gostei dessa. É quando o cara fala assim, não. Aí que a gente tem Aí é que é o problema, né? Então, assim vai fluir maravilhoso, né, Bruno? Acho que eu estou no lugar certo. Então, o que aconteceu? Eu
eu comecei a estagiar no segundo período e eu sou um cara, como eu disse, muito determinado. Então, retomando esse assunto, eu falo, hoje, com a maturidade que eu tenho, já estou com 4,2 de idade, né? Então, né, já tenho uma certa experiência de vida. E o que acontece? Eu botei na minha cabeça na época que eu falei, eu vou começar a estagiar no segundo período. E as pessoas falavam assim, você não vai conseguir estágio, né? A graduação não vai abrir estágio. Eu falei, eu vou conseguir estágio. E na época, quando eu cheguei, uma empresa lá do Rio que eu trabalhava, eles estavam pegaram um projeto de revitalização do aeroporto de Brasília. Eu trabalhava numa empresa lá no Rio que fabricava e prestava manutenção a equipamentos aeroportuários. E eles pegaram um contrato aqui no aeroporto de Brasília e a gente fechou, né, de começar a trabalhar. E eu comecei, só que era temporário. Então, aí depois eu saí da empresa e fiquei desempregado. E fazendo faculdade, morando na casa dos meus tios, que me acolheram aqui. E comecei a procurar emprego. Então, isso foi em 2007, lá no século XXI já. Eu fui vender Barça Planeta, que é uma enciclopédia que muitas pessoas não conhecem. Eu fiquei um tempo ali e eu desenvolvi uma estratégia. Isso em 2007? Isso em 2007. Nossa, vendia Barça em 2007, hein? Vendia Barça em 2007. Eu nem sabia, eu tinha essa enciclopédia em casa e eu nem sabia que tinha, para você ver que eu não me dedicava tanto. Porque era um bom emprego vender Barça, porque o cheque era gordo da comissão, era, né? Gordo. E era ainda, a comissão era muito boa. Era muito boa, né? A comissão de venda era de 25%. Não é qualquer lugar que te dá uma comissão de 25%. E a venda era cara, não era barato. Meu pai comprou essa Barça, dividiu não sei quantas vezes, cara. Quanto cheque, borracha passou lá. E ainda não era. Na época já estava, em 2007, era... A Barça ia até pro testamento da família. Não, tem que ter essa enciclopédia. Hoje é uma relíquia, né? Daqui a pouco ela está sendo vendida aí cara ainda como um artefato de colecionador, né? E eles tinham uma gama, eles abriram o leque, né, para também poder capitalizar. Então eles tinham a Barça, tinha o patrimônio da humanidade, que eram, né, todos os patrimônios, como é que o Cristo Redentor tombado, o Distrito Federal, tudo que entrava como tombamento em todos os países, eles reuniam e botavam ali a história desse. Então eles vendiam também esse tipo de enciclopédia, vou botar assim entre aspas, né? Então tinha um curso de inglês autodidata, cara, eu saía para vender aquilo, eu não vendia um troço daquele. Eu rodei esse Distrito Federal inteiro, eu falei, gente do céu, caraca, com a Barça. Aí eu falei, eu tenho que arrumar uma estratégia, né? Porta em porta. E às vezes eles pegavam a gente, levava de carro, a gente não recebia nada, né? Era vendedor, chegava lá, pegava a malinha e ia. Você levava uma Barça com você de mostrar? Não, a gente levava um catálogo. É porque ela é cara, não dá pra portfólio. Ela, a gente levava um portfólio, não dá. E a enciclopédia é uma caixa gigante. Né? Pesado, não dá. Pesado, não dá. Então, assim, eles posicionavam a gente e falavam, olha, todo dia tinha treinamento. Então eu não perdia um treinamento pela manhã porque eu não sabia vender. Essa que é a verdade. Até hoje eu tenho dificuldade. Então eu comecei a praticar, né? Isso, ia de porta em porta e eu chegava, não parece não, mas eu sou um cara acanhado para começar a puxar uma conversa. Depois que eu puxo a conversa, eu desenrolo, fico tranquilo. Assim. Mas eu sou muito acanhado para conversar. Você é assim? Pô, cara, eu sou um cara tímido, velho. Eu sou um cara tímido. Eu só pego depois, quando pego amanhã com a galera, aí você começa a conversar. Aí velho. Desenrola, né? Normalmente ele fala do Flamengo. Tem que puxar um assunto assim. Babei aqui a água. Então, o que aconteceu? Eu fui na quarta-feira, o pessoal tá animado hoje, vai. Ainda mais que ganhou ontem, né? Ô, garoto, melhor aí. Já estava garantido, né? Eu passei um susto, mas vamos lá. Então, assim, aí falava, você tem que entrar na escola, você tem que bater na porta. Eu falei, cara, como é que eu vou fazer isso? E sozinho, com uma mala, e depois eles ainda botaram a gente para se vestir um pouco mais social, né? E andar debaixo desse sol, uma doideira. Eu ficava lá, eu falei, cara, como é que eu vou entrar ali? E aí eu respirava fundo, prendia a respiração, quando entrava, eu soltava a respiração. Ia naquela emoção pura, né? E aí eu fui muito expulso de lugares. Não, sai daqui, vocês não param. Ou seja, eles já sabiam os lugares, mandava pra gente ir lá, ficar, né? E
dependendo de quem tinha passado antes de mim, já tinha feito uma política horrível É difícil, sobre a né, cara? empresa. Difícil. Cara, eu chegava lá e falava, pelo amor de Deus, me xingavam, né? Nossa, mãe, era... E às vezes eles largavam a gente, por exemplo, em Braslândia. Eu não conhecia Brasília ainda direito. Aí, para voltar, cadê o cara? O cara sumia. Aí eu falei, e agora? Eu tô no sal, como é que eu saio daqui? E aí você se vira. E aí eu comecei a conversar com eles, aí comecei a virar uma referência, assim, na abordagem, né? Na abordagem em que sentido? De criar força e entrar. E ele começou a direcionar os colegas de equipe, ó, sai com o Fábio, que o Fábio, ele mete as Mas aí caras. você conseguiu vender, Fábio? Vendi uma, Adriano. Não vendeu? Você era bom de chegar. Não na hora vendi de- uma. E o pior de tudo é que depois que eu saí, o meu colega de equipe, eu ainda apresentei ele para minha tia que comprou a Barça e não comprou comigo. Que nem aquele político que nem a família vota nele. O cara vai ter apuração de voto, um voto só o dele. Só o dele. Aí você vê o problema da situação. Nem a esposa votou no cara. Como é que foi essa transição? Porque é muito diferente. A velocidade de vida no Rio, ela é muito diferente. Principalmente, eu vou falar porque eu sou gordo, quando a pessoa isso? fala, é logo ali na esquina. Porque logo ali na esquina aqui em Brasília é questão de 1 metro. Lá no Rio é o seguinte, você tem que dar 800 Exatamente. E o ritmo de vida é completamente diferente. Como é que foi essa transição Rio-Brasília? Bom, eu sou um cara muito tranquilo, né? Então, lá no Rio mesmo, apesar de ter essa dinâmica bem acelerada, eu sou tranquilo na minha, eu sou um pouco mais equilibrado. Acho que eu puxei isso da minha mãe. Meu pai já era um pouco mais agitado. Mas minha mãe é bem tranquila. Nossa, eu conheci minha mãe, o mundo tá acabando, minha mãe tá ali tranquila na dela. Então, assim, eu acho que a gente sempre puxa um pouco dos dois, né? Então, eu acho que esse meu lado é um pouco mais dela, tá? E quando eu cheguei aqui, eu cheguei naquela velocidade do Rio, tá? E quando o pessoal falava, eu falava, cara, tu não mora numa cidade grande, tu não sabe o que é. Isso aqui para mim é perto, entendeu? Você tem que se deslocar, o Rio de Janeiro é grande, tem coisas que você leva 30, 40 minutos que às vezes está do lado da tua casa, e aqui você simplesmente entrou num carro, entrou num ônibus, você chega... Você atravessa a cidade em 20 minutos, né, cara? Exatamente. Do lado de uma das, você faz a nossa, atravessa a cidade, pô. Professor, né? E eu sou um cara também muito ligado às coisas da natureza, né? Eu gosto muito de planta, de bicho, essas coisas. E aqui em Brasília, uma das coisas que me encantou muito foi isso. Então, Área a minha verde, né? adaptação foi, eu diria que Te ajudou muito. me ajudou bastante, tá? E, por exemplo, eu já me consultei muito com um psicólogo, né? E aí falava, Fábio, você tem que fazer meditação. Eu falei, cara, fazer meditação, se tu falar para alguém do Rio de Janeiro, fazer meditação, você fala, cara, isso não vai rolar, não vai colar comigo, entendeu? Então, quer dizer, hoje, com o passar do tempo, acredito também que a questão do clima da cidade, clima no sentido que eu digo, na personalidade das pessoas, isso me ajudou a criar, a construir uma vida diferente aqui, né? Uma vida mais equilibrada. Então, quer dizer, hoje eu consigo fazer uma meditação, consigo ter um ponto de equilíbrio muito maior. Por exemplo, no Rio, eu nunca consegui ler um livro. Aquela coisa de livro de escola, aquele livro Pequeno Príncipe. Eu sei que o Pequeno Príncipe é um ponto aí de referência para muita gente, mas me desculpe aí, galera, eu odeio o Pequeno Príncipe. Tá? Não gosto do livro, eu acho muito monótono, entendeu? Então, assim, eu não gosto. E a gente lia o livro como, né? Leu o início para a prova, leu o meio e leu o fim. Era isso que a gente fazia. E quando não lia até mais ou menos ali, ficava sabendo do resto pelo colega. Exatamente, pelo colega. Tá falando de estado, tem um amigo meu do Rio, que eu morei no Rio também. E aí chegava para ele e falava assim, ô Léo, tu vai estudar? Não, você estudava onde? Não, eu estudava física, sou bom em física, aí estudava onde? Na praia. Aí, tipo assim, na praia, cara? Pegava uma cadeirinha de praia, pegava meu livro de física, ia pra areia e ficava estudando. Aí chegou, você não passou no vestibular nenhum, né? Porque, pô, como é que o cara vai estudar física no sol, na praia, sem carne, só lendo? Loucura. E ele falava, só consigo estudar na praia. Eu falei, pô, pois Esse é bom. Aí você termina a graduação em Brasília. Terminei em Brasília. Terminei em Brasília, no Uniceub. Você sabe que tem uma piada dos melhores do mundo? Eles fazem o show para 2 cursos, se não me engano. Um que é de... Engenharia? Não, foi de Direito. Direito.
E tem uma parte que eles, notícias populares, que o cara fala, eu tenho algumas exigências para fazer. Tá, eu quero não sei o que, quero helicóptero, quero não sei o que, eu quero um advogado. Ele olha assim, e que não seja formado pelo Unicef. Eles fazem a brincadeira. Mas acho que eles fazem essa brincadeira dependendo da empresa que contratar, eles sempre metem alguma coisa assim. Mas só para dizer que eu sou formado pelo Unicef também, jornalismo. Jornalismo. A faculdade de Direito em si, eles precisam melhorar muitos pontos ali, né? Sim. Por exemplo, uma das questões que eu até... Mas assim, é uma instituição privada, a gente sabe que tem algumas coisas por trás, que eu não vou entrar no mérito. Mas o que acontece? Uma das coisas que eu questionei lá, eu falei, cara, vocês estão formando pessoas aqui, vão ser futuros advogados, sim, ou juristas em algum quesito. Aí eu falo, qual é o sentido de eu entrar com um recurso para fazer a revisão da minha nota e cair na mão do cara que me deu a nota, né? Ou seja, o professor, ele corrigiu a minha prova, ele mesmo vai avaliar o meu recurso. É difícil, isso não tem o cara cabimento. não vai dar braço a torcer, cara. Não vai. É muito difícil isso. Então isso é só para ganhar tempo, né? Então são pontos ali que precisam melhorar. Então eu entendo o sentido dessa piada aí muito bem. Aí, a ficha, quando é que aparece na sua vida? Pós-graduação, você trabalha em empresas jurídicas de advocacia, e aí quando que aparece o empreendedorismo? A mudança, né? A mudança, porque eu acho que é uma chave que ela tem um pouquinho de distância. Sim. Quando você consegue encurtar essa distância? Né? Desculpa, mas é exatamente isso, né? Porque essa mudança não é quando o cara já é, tipo assim, trabalha no comércio e ele vira empreendedor, porque às vezes já está no meio ali. Acho que a chave do advogado para o empreendedorismo, é o que você falou, né, Bruno? Não é perto, né? Como é que você encurtou isso? Isso é bem interessante, Bruno, porque o que acontece? O profissional liberal, digo advogado, médico, psicólogo, agora que eu estou fazendo o segundo curso, a gente se vê, né, não como empresários. E, na verdade, a gente tem uma empresa. Então, quer dizer, a gente tem que ter um CNPJ para funcionar tudo direitinho. Então, como que aconteceu essa transição? Eu comecei a estagiando na defensoria, depois eu virei assessor do defensor e fui desenvolvendo a minha carreira jurídica. Só que eu comecei a observar que o direito ele está muito politizado. Então, é uma coisa muito difícil, porque eu cheguei a trabalhar lá no Rio para alguns políticos, foi quando eu ganhei, assim... Eu criei um afastamento muito grande, tá, com relação à questão da política. Eu não gosto de política, entendeu? E eu vi que o direito, quanto mais eu estudava, porque eu entrei para estágio no segundo período, né? Até juntando aqui, fechando a história da Barça, eu saía com os meus currículos dentro da pastinha da Barça. Aproveitava e... E aí, quando eu passava num lugar, no escritório, eu chegava lá e entregava. Alguns já perguntavam, qual semestre você está? E tem uma questão muito interessante para os empreendedores, que nem nós aqui, é o seguinte, olha, não cobre experiência dos estagiários. Os estagiários estão ali para ganhar experiência, é uma coisa contraditória isso. Quem tem que ter experiência é profissional, não estagiário. Isso em várias áreas tem esse negócio, né? O cara... Mas eu vejo isso no jornalismo como uma tendência disso acontecer, por quê? Hoje os profissionais, aqueles que ganhavam 8 mil, o cara troca o que ganhava 8 mil por 2 de 4, ou às vezes 4 de 2 mil. Então eles querem que o cara já saia da faculdade pronto para fazer aquilo que o outro de 8 mil fazia. Exatamente. E aí vem uma cobrança, não dá, o cara não sabe. O cara entra mais perdido que segue em tiroteio, velho, não dá. E ele perde a qualidade do serviço. Ele está pagando mais barato, mas a qualidade do serviço vai lá para baixo. Aí a gente entra no tema que a gente vai falar daqui a pouco, né? É improdutivo, né? Ou seja, você fazer essa transição e fazer essa substituição é normal, mas você abre a primeira vaga de estagiário, capacita o seu estagiário, aí depois você substitui. É uma transição boa. Sim. Aí eu até fiz essa reflexão para alguns escritórios de advocacia na época que me perguntaram, você tem? Eu falei, cara, eu estou como estagiário, eu estou entrando para pegar experiência. Você quer estagiário ou você quer um profissional? Porque se você quiser um profissional, você tem que botar a vaga para advogado júnior, advogado recém-formado, não para estagiário. A estagiário é para você adquirir experiência profissional, entendeu? Então eu consegui o estágio na defensoria, foi um baita estágio, depois entrei como assessor do defensor público e começou minha carreira jurídica. Depois fui para escritórios de advocacia como estagiário,
Aí depois participei de um processo seletivo para estagiário do Sebrae Nacional que abria a perspectiva, a possibilidade de você criar uma carreira, de entrar como estagiário, ir para advogado júnior, essas coisas de evolução de cargo. Só que aí eu consegui passar no concurso do processo seletivo do agente local de inovação do Sebrae DF, aí passei e nesse meio tempo eu fui convidado, né, por uma advogada para me tornar sócio dela. Foi quando eu entrei como sócio, mas a sociedade durou pouco tempo, eu ainda não estava formado nisso tudo. Logo em seguida que eu me formei. Então, quando eu me formei, eu já estava como um consultor ali do Sebrae DF, atendendo as empresas, e aquilo dali me despertou um encanto violento. Nesse tempo, eu conheci o coaching, né, que estava muito em alta, muito em evidência, e aí eu fui fazer a formação no curso de coaching, e me formei, fiz lá toda aquela formação, não é reconhecido ainda, né, mas a formação mesmo que te dá uma base, né, para você ganhar uma autoridade para falar e se posicionar no mercado. Eu fiz essa formação. Eu comecei a atuar como consultor e coach. O que aconteceu? Nesse meio tempo, a minha paixão pela área do empreendedorismo estava crescendo muito em relação à área jurídica. Por quê? Eu gosto muito de ver resultado dentro do que eu faço. E qual era a análise? O direito é uma coisa muito politizada. Tá? Uma coisa aí que eu deixo até como uma reflexão que eu falava na faculdade é o seguinte: como, né, o juiz ele tem que ser imparcial, se um dos lemas do direito como um todo é o quê? Você usar da interpretação da lei. Você não tem como ter uma imparcialidade se você precisa de uma interpretação da lei. A interpretação da lei é você ser parcial dentro do seu ponto de vista de algo que está determinado num código legal. Então, como ser imparcial diante de uma situação como essa? É muito difícil. Tanto é que o CNJ, na época, fez uma pesquisa que ele entrou, foi um processo simulado para fazer uma averiguação de como estava funcionando o judiciário. Então, o CNJ entrou com uma petição, né, fantasiosa ali, vou botar assim, em 2 varas diferentes para analisar. Um juiz deu um entendimento e o outro deu outro entendimento, sendo que o processo era igual, o mesmo, idêntico, sem nada. E a lei é a mesma. Então, como isso? Então, aí, isso me desgastava muito, entendeu? Eu chegava em casa, eu discutia com a minha mulher, a gente tinha uma vida assim, turbulenta. Bibliotecária. Ah, sim. Tá? Então a gente tinha uma vida muito turbulenta. Eu bebia muito na época. Ela até brinca comigo: você não tem vergonha de falar isso para as pessoas? Não, eu falo, eu não, porque eu evoluí, eu amadureci. Então hoje. Tô precisando achar essa evolução. E foi difícil. Já contrata ele, pô. Já vamos coach já. Foi difícil. E hoje, por exemplo, hoje em dia eu quase não bebo. Eu bebo quando eu quero. Às vezes eu saio para almoçar com meu tio gosta de uma cervejinha, ele fala: você não vai beber, não? Eu falei que assim, não, hoje eu não tô afim. Ele: pô, mas você tá fraco pra caramba, hein, cara? Aí eu falo: não, cara, eu tô bem do jeito que eu tô. Mas às vezes ele fala: vai tomar uma cervejinha hoje? Eu falo: vou. Então eu bebo minha cervejinha hoje. Não como eu bebi antigamente, que estava destruindo meu casamento, estava arruinando minha vida pessoal, condição física, né? E outra coisa que eu comecei a analisar. Eu falei: poxa, eu tenho uma ressaca do cão. Aqui em Brasília é uma coisa difícil de explicar. Então, assim, eu tenho uma ressaca horrível de eu não levantar da cama no dia seguinte, e tinha vezes que eu bebia que eu ficava, às vezes, 5 dias para me curar daquela ressaca. Devia beber pouquinho também, né? Pouquinho demais. Não ser... Então, quer dizer, eu bebia, aí ficava um dia de molho, e os outros dias eu ficava com aquele mal-estar, aquela ressaca moral, aquela ressaca física, tudo misturado, mas ia ali, ou seja... Se arrastava. Me arrastava. Então, quer dizer, era uma semana, às vezes, me arrastando. A minha produtividade era uma coisa horrível, entendeu? Então, quer dizer, eu mudei significativamente isso. Então, eu uso a minha própria experiência de vida, que era bem desgastante, como uma mudança positiva para mim. E que ela possa servir também como um exemplo para outras pessoas, né? Que estejam buscando, estejam conectadas ao mesmo ideal que eu tenho hoje. Então, assim, mudou significativamente. Minha produtividade, meu nível de desempenho, ele realmente subiu, ele se elevou consideravelmente.
Que Esse eu hoje episódio me tá sinto bem. bloqueado pra minha esposa, viu? Então, eu hoje, né, com o estilo que eu tenho, eu me considero bem equilibrado nesse quesito. Mas na época, estava muito desgastante a vida jurídica para mim. Muito desgastante. E na Defensoria Pública, eu atuei na área criminal. Foi da Vara da Infância e da Juventude. Ou seja, criminal já é um tema pesado. Infância e juventude já é outro tema muito polêmico e pesado. O clima é muito pesado. É muito pesado. Então, você conseguir separar essas coisas não é para qualquer um, né, Fábio? Não é. É muito difícil. O cara conseguir... eu falo isso que eu tenho um amigo que trabalha na penitenciária e ele fala isso. Ele falou assim que quando ele conseguiu... Fiz amizade. Quando ele conseguiu separar, de deixar aquilo para trás, foi aí que ele conseguiu. Senão ele estava surtando. Porque você carrega... O clima, o ambiente é pesado. O ambiente, a energia a atmosfera a energia é pesada, né? E é o que você falou. Você chega ali... Criminal e infância, você lida com estupro de menor, você lida com barbárie, assassinato e aí o próprio menor em si, ele faz cada barbaridade que a gente nem imagina. É porque os processos eles são em segredo de justiça, né? É claro que a galera que eu estou falando aqui, da minha época, já deve estar tudo maior de idade. Mas assim, é muito difícil, né? E muito delicado lidar com esse tema, né? Porque a gente está falando de menores, existe muita proteção, mas quando a gente olha para aquelas pessoas, na verdade, para aquela filosofia de vida, eles não são menores. Infelizmente, é uma realidade, tá? E isso suga muito da gente, né? Exige muito da gente, tá? Então, aquilo estava me consumindo. Quando eu saí dessa área, eu achei que ia melhorar, mas só que eu vi que não melhorou. Porque o direito em si, a vida jurídica é assim. Então, assim, é questão de uma personalidade. Eu não me adaptei. A minha personalidade não se adaptou a essa vida, tá? Então, eu precisava fazer alguma coisa. E quando eu me deparei diante dessa oportunidade, e eu estando apaixonado, me entregando, gostando desse trabalho, a minha vida começou a mudar. E eu falei, como migrar? Tá? E aí eu participei de vários processos de coaching, eu mesmo sendo, né, o cliente, né, como é chamado, o coachee, né, ou seja, o participante do processo. E aí eu fui fazendo até chegar o momento que eu falei que assim, eu vou largar. E aí foi complicado, porque você investe, né? Foram 10 anos dentro da área jurídica. Quando você vai falar para as pessoas, elas ficam assim, como você vai fazer isso? Você é bom nisso daí. Eu falei, eu sou bom nisso, mas é uma coisa que está me destruindo, né? Está acabando comigo. A minha vida pessoal, minha vida profissional, ela não está bem. Então e hoje tem muitos advogados ainda que vivem de aparência. Quando você vai ver ali por trás, está um estrago. O cara está detonado. Está detonado. Então, assim, porque às vezes não tem a personalidade e não sabe como fazer essa migração. E talvez muito da bebida fosse para você descontar toda essa mágoa que você estava... Eu afirmo, era. Tudo isso você descontava lá. Descontava lá, era. Então, assim, às vezes eu já saía, na época eu ainda faltava aula para ir beber, porque eu já saía né? E estressado, falava. E a desculpa era aquela, né, Bruno? Eu falava, não, eu vou tomar uma ali para aliviar, e aquela de uma... ia virando aí toma uma para comemorar, toma para tristeza, sempre tem ela no final sempre está tomando uma. Exatamente. Então, era um ciclo vicioso, na verdade, não era virtuoso, eu não construía nada ali dentro. Entendeu? E aí você começou a ver que esse lado que você deixou para trás, e aí vem o lado do empreendedorismo. Eu vou te perguntar agora como um cliente. Qual é a parte mais difícil de você prender um cliente no coaching? Porque é o seguinte, tem um cara que vai para aula de inglês para ser ensinado e o cara burla a aula de inglês, não vai para aula de inglês, acaba não aprendendo. Qual é a parte mais difícil para o consultor nessa hora segurar o cliente que você olha assim, ó, esse cara veio, tá prestando atenção em mim, mas daqui a pouco o cara tá saindo. Qual a parte mais difícil dessas pessoas que tem às vezes até o potencial, mas não aproveita essa situação? Essa é aquelas perguntas que o pessoal costuma falar. Essa pergunta é muito boa, muito interessante. Então, ela entra nessa linha daí, Bruno. Por quê? Com a maturidade que eu fui desenvolvendo, eu sou um cara que eu invisto muito. Eu falo que o empreendedor brasileiro, ele perde muitas oportunidades porque ele não olha para o lado do investimento na área de serviço. O que eu quero dizer? Eu contratei muita consultoria, eu contratei muito processo de coaching, eu contratei muito mentor, eu contratei muita capacitação. O meu investimento em um curto período de tempo que eu
gosto de dizer assim, de uns 3 anos, foi o valor de uma casa, para você ter ideia. Eu deixei de investir em outras áreas da minha vida particular para poder investir na minha empresa, porque eu acreditava no negócio. Tá? E eu acredito até uma hoje. casa em Brasília, viu, gente? Então, assim, eu acredito até hoje, tá? Só que hoje mudou um pouco, depois a gente fala um pouco mais sobre isso. Então, o que aconteceu? O que eu vejo? Eu tinha essa dificuldade. Como fazer para a pessoa ficar aqui? Como fazer para prender essa pessoa? Primeiro, uma coisa que eu aprendi estudando sobre gestão de tempo e produtividade é que você tem que dar o foco para uma coisa. E eu consegui assimilar isso muito bem por causa da área jurídica. Você não pode simplesmente ser um advogado. Você tem que ser um advogado trabalhista, especializado dentro da tal área trabalhista, porque também não adianta você ser um advogado trabalhista, porque você vai ser o quê? Pró-empregado ou pró-empregador? Não dá para ser os dois. São interesses contraditórios, entendeu? Então, você pode até ser, mas aquela pessoa que se especializar mais, com mais intensidade naquela área, ela vai ganhar um destaque. Então, o que aconteceu? Eu comecei coaching para tudo. Era coach de vida, coach business coach para concurso que estava em alta na época. E assim, eu fui verificando. Passava um cliente, saía, outro ficava, outro não conseguia atrair tanto a atenção dele, porque eu estava muito abrangente. Então, eu estava pegando uma coisa e trabalhando com muita... qual a expressão? Me fugiu aqui, mas vou botar assim, muita subjetividade. Sim. Eu não estava focando em um ponto específico. E quanto mais eu fui trabalhando, mais eu fui alinhando. E aí eu fui vendo, tem até um artigo de um escritor também, jornalista, que ele escreveu um artigo para a New York Times, que ele fala: o mercado do futuro é o mercado dos especialistas, é o Malcolm Gladwell. Então, assim, o que ele quis dizer nesse artigo dele? Ele falou que você tem o mercado do futuro, é o mercado de você ser especialista em alguma coisa. E aí, aproveitando a tua pergunta, eu faço um encaixe, né, dessas duas coisas, que é o quê? Quando você se especializa em algo, que é algo que você gosta, um assunto que você gosta, tá? Você emprega o seu tempo com muito mais entusiasmo. E o que eu quero dizer com isso? Você busca estudo, você busca se relacionar com pessoas, você busca ouvir um podcast, você busca ouvir um audiobook, você lê. Cara, você vai com sede, entendeu? E a bebida está ali na tua frente, você vai se alimentando de tudo daquilo. E quanto mais você adquire esse conhecimento, mais você ganha o quê? Né? Expertise. Sim. E essa tua expertise te dá essa autonomia para você conseguir criar um engajamento e uma conexão maior com o teu cliente. Então, esse é o grande diferencial quando a gente está falando não só da área de serviço, porque a área de serviço é uma área muito difícil, tá? E muito pobre de empreendedorismo, essa que é a palavra. Mas o mercado varejista é muito fácil. Você botou uma banquinha ali na esquina, o interessado passa, compra se quiser. O varejo, o online é a mesma coisa. Você procurou, você vai atrás do mais barato. O de serviço não. O de serviço você tem que provar que você tem a capacidade para poder atender aquela pessoa. E aquela pessoa, ela tem que ter uma afinidade com você. E aí vai para uma via de mão dupla. Tá? O próprio profissional, se ele verificar que ele não está dando conta de atender aquela pessoa, se o trabalho dele está sendo falho, tá? Às vezes o problema não é dele, às vezes o problema é do cliente, porque não criou afinidade. Isso é uma coisa normal, gente. É mais do que normal. Tá? Afinidade é uma questão de amizade, de atendimento. Você vai estar ali com aquela pessoa, você tem que criar uma afinidade com ela. Estou fazendo uma mentoria. Se a pessoa não criou afinidade comigo, olha, eu acho melhor a gente interromper, tá? Eu desconto só o que ou ressarce a pessoa e deixa ela procurar um profissional que ela vai ter uma conexão. Tá? Eu tiro por mim. Eu invisto hoje muito no universo online, cursos online. Tá? Tem cursos online que eu vejo o professor, às vezes eu criei uma afinidade, só que com o passar dos módulos, eu falo, cara, não estou mais afim. Eu paro, é desperdício de tempo. É algo que é improdutivo. Então, se eu pego essa pessoa, né, que não criou engajamento comigo dentro da minha expertise, eu convido ela, eu falo, olha, eu estou vendo que não está tendo uma boa interação, não conectou, né? O que você acha de repente eu te devolver o teu dinheiro e você procurar um profissional que você se enquadre melhor? Porque o que vai acontecer? Você vai sair daqui falando que eu não atendi. Isso é ruim para você e é ruim para mim.
E aí, às vezes, a pessoa se surpreende. Olha que interessante. Isso aqui é legal. É isso que eu ia te falar. Essa tua atitude faz o cara se surpreender, Entendeu? né? A pessoa, às vezes, se surpreende. E ela vai falar bem de você. Exato. Ou então fica. Ou Fala, fica. não, agora eu vou ficar, peraí. Isso. Se ele tratou assim, agora fica e fica e vai tentar se destacar. Porque Isso. aí... Mas aí eu também dou um posicionamento para ela. A gente vai tentar, mas vai ser mais uns 2 encontros no máximo. Claro. Entendeu? Porque se eu ver que você tá só porque você recebeu esse impacto, né, tentando reverter a situação, é uma coisa. Agora, se você pegou isso daí e realmente Vai continuar na mesma. modificou, aí a gente continua. E é como o Adriano falou, a pessoa às vezes, cara, ela se surpreende, ela até gosta, entendeu? E te olha de uma olhada, porque o mercado não tem isso no mercado. O mercado ele está muito sedento, sabe? Ele tá com a abertura das porteiras da internet, as pessoas estão desesperadas e tem muito trabalho meia boca, né? Uma coisa que foi interessante, né, que tem muito dentro disso daí hoje, porque hoje eu tenho até um método, né? Então eu fui indagado, eu fui fazer uma apresentação agora para uma empresa. Eu vou preservar os nomes, tá? Por questões éticas. Sim. Fui fazer uma apresentação para uma empresa e aí eu fui questionado, né? O que diferencia de eu, de repente, pegar um curso desse da internet, de uma plataforma aqui que vende cursos a R$30, para investir no teu curso? Eu falei, olha, essa plataforma daí, inclusive, eu já fiz praticamente todos os cursos de gestão de tempo e produtividade dela, porque é minha expertise, é o que eu gosto de falar, tá? Então eu falei, eu já fiz tudo isso. Agora, qual é o diferencial? Eu estou há 9 anos estudando isso. Eu tenho um método formado. E eu falei, o que acontece? Ali dentro, todos os cursos que eu fiz, não tem ninguém que trabalha única e exclusivamente com gestão de tempo e produtividade. É um cara que é de marketing, que pegou o conhecimento e transformou num curso. É uma outra pessoa que é um engenheiro, pegou um conhecimento e transformou num curso. Ou seja, você não vê a pessoa única e exclusivamente como gestor de tempo e produtividade. Então, hoje eu me posiciono dessa forma. Eu trabalho com gestão de tempo e produtividade. Então, tudo que eu faço é gestão de tempo e produtividade. Entendeu? Então, isso daí acaba também gerando um diferencial na hora de você se comunicar. Como eu disse antes, por exemplo, eu não vou chegar para um advogado, o que você é? Eu sou advogado. Não estou precisando de advogado. Eu estou precisando de um advogado, como eu atuava, na área de direito do consumidor, especializado no cliente, não na empresa. Porque tem isso também, né? Então, olha quanta coisa que a gente consegue ramificar. Uma coisa interessante também, que eu gosto muito de dar exemplo, quando a gente ia num dentista antigamente, a gente fazia tudo no dentista. Fazia obturação, fazia molde, fazia prótese, fazia tudo. Hoje não. Hoje o dentista, olha, eu só trabalho com canal, só trabalho com obturação. Olha, eu vou te indicar para uma pessoa que é do prótese, eu vou te indicar uma pessoa que é lentes de dente. Então, assim, hoje, se a gente não ramificar hoje com a quantidade de profissionais que nós temos no mercado, a gente não abre o mercado, entendeu? E a gente não dá oportunidade para realmente identificar quem tem expertise para criar essa conexão na hora de um atendimento. Agora, como é que foi pandemia para o Fábio? Pandemia foi um momento bem complicado, né? Envolveu várias coisas interessantes. Triste, coisas boas. O que aconteceu? O mercado da pandemia, quando ele abriu, eu ainda estava com a minha empresa de consultoria e treinamento que se chamava Idealize Coaching. E era, né, com o pessoal, gestão de tempo e produtividade, tá? E durante a pandemia eu comecei a destacar, enfim, só que começaram a vir os ônus da pandemia, botar assim, porque tem os bônus e os ônus. O bônus, quando foi o início da pandemia, que eu comecei a me destacar, a fazer vídeos sobre gestão de tempo, como administrar o tempo, estando trancado dentro de casa. Isso foi um tema muito interessante. Demais. No período da pandemia, né? Dando dicas, sugestão com coisas que a gente poderia, como construir um hábito, como quebrar um padrão e desenvolver um novo padrão para que eu possa realmente construir esse hábito. Então foram temas que tinham total conexão com o momento. Ô, Fábio, você acha que, a gente fala da pandemia nesse começo, eu acho que o começo da pandemia é uma coisa muito complexa, a gente não vai, só com o tempo já cada vez vendo melhor, mas acho que nesse primeiro momento, todo mundo encarou a pandemia não como uma férias que a gente estava no momento, mas assim, que ia ser um momento curto,
Quando eu digo férias, pelo tempo. Vou ficar aqui um mês trancado, esse momento as coisas vão voltar ao normal e pronto. E de repente a coisa foi aumentando, não foi melhorando, foi piorando, e aí eu acho que o estresse emocional, e aí a questão de ficar em casa e filho home office, fazendo aula online e home office do trabalho, e aquilo foi criando um desgaste mental, e aí você é a tua área, que aí foi a coisa que foi só desandando. Aquele começo foi tudo assim, agora eu vou reajustar minha vida aqui, esse tempo que a gente está trancado, mas as coisas não foi melhorando, né? A gente, assim, uma semana não melhorou, 2, 1 mês, 2 meses, aí quando você começou a olhar e se olhava e falava assim, cara, porque além de tudo, o que vai acontecer, né? Além de tudo, juntou o medo. E ninguém sabia o que ia acontecer, ninguém sabia. Quando você tinha aquelas imagens das pessoas morrendo em casa na Itália, foi a primeira coisa que mais me chocou, assim. E ninguém podia tirar o corpo, e o cara com o pai, porque não tinha... ninguém sabia. Ninguém sabia, eu acho que ali foi. Então, quando vai ficar trancado em casa. Vou ficar trancado em casa 1 mês. Aí, quando foi 1 semana, 2 semanas, 3 semanas, não, tem que voltar as coisas. Aí, aquilo ali foi o emocional. As 2 primeiras semanas foram churrasco. Beleza, exatamente. Tranquilo. Live, né? Live, aí depois começou, galera, tal, e aí... Pergunta que cai muito disso daí dentro que o Adriano falou, né? 1 mês, tudo bem. 2 meses, legal. 3 meses, ótimo. É como se fosse aquela licença prêmio lá, né? Sim. Agora, 1 ano, 2 anos, aí engrossou, né? E eu passei por um período bem delicado, que eu acredito que até a minha linha de estudo, os exercícios que eu realizo hoje na minha vida, eu continuo realizando, me ajudaram a superar isso e estão me ajudando a superar agora esse momento também. Né, que foi o quê? Eu tive a perda de alguns familiares, tive problemas dentro de casa também, né, questão, né, com a minha esposa, tive também problemas, né, com a família que está aqui em Brasília hoje. Então, assim, foi um acúmulo de coisas que eu tive que saber administrar ali e eu acabei até enfraquecendo o meu lado profissional, tá? Então, depois que passou esse período, eu precisei realmente de um tempo para mim, agora eu estou fazendo uma retomada. E essa retomada vem muito dentro do que o Adriano tocou, porque assim, a gente estava esperando que era uma coisa passageira, temporária, e a coisa ganhou força, foi se alastrando, foi se prolongando, né? E assim, e aí o que fazer? E uma das frases que me ajudou muito a reverter esse quadro foi uma que eu li, eu não lembro onde que eu li, eu não lembro o autor, mas foi o seguinte: as pessoas estão com tanto medo de morrer que estão esquecendo de viver. Eu vi essa frase também, achei sensacional. Então, assim, aquilo me deu uma reviravolta tão grande, sabe, Bruno, que aquilo veio uma força. Eu falei, cara, por que eu tô com medo de... É uma consequência natural da vida. E todo mundo vai passar por isso, né? A certeza que a gente tem, né? Mas é aquela coisa, a gente nunca está preparado e a gente nunca quer, né? A gente não... Mas todo mundo vai, não tem jeito. Exato. Então, assim, aí eu comecei a buscar, né, dentro da minha linha de práticas, meditação, linha de estudos, e eu comecei a mudar, e eu comecei a me fortalecer dentro disso. Eu falei, olha, eu estou satisfeito com o que eu tenho, estou satisfeito com o que eu fiz, então, se chegar a minha hora, chegou na hora certa. É porque eu estou sendo requisitado em outro canto. Então, eu comecei a me alimentar disso, e foi uma das forças que eu tive para poder me reerguer. E isso tudo me fez fazer uma reviravolta na minha vida mais uma vez, né? Que agora foi no período de 2022, eu estava querendo fazer em 2021, mas ainda estava aquela coisa da dúvida. Vai ou não vai? Vai ou não vai? E aí acabou que eu me programei para fazer em 2022, tá? E uma coisa interessante, se as pessoas acham que o planejamento é uma besteira, que com plano é ruim... Bom, se com planejamento a gente já enfrenta dificuldades, sem planejamento você imagina o quanto você gasta de tempo a mais para poder realizar alguma coisa. As pessoas não olham por esse ângulo. Mas por que eu vou planejar se vai dar ruim? Gente, eu planejei a minha retomada para 2022. Está dando ruim? Teve algumas coisas ruins. Mas se não tivesse planejado, eu acredito que eu estaria muito pior do que o que eu estou agora. Entendeu? Não que eu esteja ruim, mas... que eu modifiquei muita coisa do meu projeto. Então, o que acontece? Em 2022, durante a pandemia, em 6 meses, eu consegui escrever um livro que era para ser parte de um projeto, como o pessoal conhece, a famosa Isca Digital, né? Que a gente estava no meio de um projeto de lançar o meu curso 100% online. Então, eu estava criando, desenvolvendo material para isso. Do nada, eu me empolguei e comecei a escrever. Isso é um livro.
né? Esse livro está sobre análise para ser lançado, chama 10 dicas, né, para aumentar a sua produtividade. E ainda tem o livro do meu próprio método que foi desenvolvido, que está sendo construído ainda. Isso tudo foi no período da pandemia que eu me afastei um pouco do trabalho. Então, quer dizer, não trabalhei de um lado, mas acabei trabalhando do outro, né? E na retomada, eu fiz esse projeto para iniciar janeiro de 2022 com uma nova cara, fortalecendo o método da minha empresa e buscando uma nova fonte de investimento. Só que eu estava investindo na parte de, né, criptomoedas, estava investindo também na parte de bolsa de valores, enfim. E aí eu decidi recolher esse dinheiro e procurar uma franquia. Então comecei a estudar o mercado de franquia. Nesse meio tempo, um amigo meu também me deu uma força para conhecer o mercado imobiliário em 2021. E eu fui conhecer o mercado imobiliário e comecei a expandir meu conhecimento para essas novas áreas, tá? De um empreendedorismo como um todo. E eu falei que assim, ao invés de continuar o investimento nessa área, eu vou começar a investir em negócios, em empresas e expandir as empresas. Então eu criei a FDV Soluções Empresariais, com a pegada do meu método. Então abri para consultoria, que eu não estava mais trabalhando consultoria, trabalhando só coaching. Então abri novamente para consultoria na área de gestão de tempo e produtividade. Aí criei o programa GTP. GTP é gestão do tempo e produtividade. Então GTP para empreendedores, GTP para líderes, gestores, ou seja, aquela pessoa que não é um empresário, mas que está à frente, está na gerência, está na supervisão. Então são pegadas diferentes, a gente tem que alinhar o foco da pessoa, porque são condições diferentes, né? Só um instante aqui, para não interromper. Então são pegadas diferentes e criei o programa GTP para equipes. Só que eu também trabalhava, eu tinha um material muito bom da época do Sebrae. E eu falei, gente, eu não posso deixar esse material aqui estagnado se eu estou trabalhando com empreendedorismo, tá? Então o que eu fiz? Eu tinha uma palestra de atendimento ao cliente, tinha uma palestra de gestão de pessoas e tinha uma palestra de gestão da inovação. Então eu transformei isso em um curso. Curso de atendimento ao cliente com foco na gestão do tempo e produtividade, curso de gestão de pessoas com foco na gestão do tempo e produtividade, tudo de acordo com a minha expertise. Uhum. E gestão da inovação com foco na gestão do tempo e produtividade. E criei um novo, que é empreendedorismo para iniciante com foco na gestão do tempo e produtividade. Então, ou seja, eu abri uma empresa, né, de treinamentos e consultoria. E aí eu falei, eu quero algo que seja para administrar negócios. E aí eu fui buscando, abri uma imobiliária que eu trabalho em parceria junto com... Posso falar o nome da família? Pode, claro. Com a Rimex J, que fica no Lago Sul, aqui do Distrito Federal. E entrei com uma proposta de sociedade também para a Karine, da Conexão Psicologia, que é para me tornar sócio dela. Então, hoje em dia eu estou com esses 3 negócios e ainda estou fazendo uma segunda graduação na área de psicologia. Isso tudo graças à gestão do tempo e produtividade. Eu sou extremamente equilibrado com tudo isso. Filhos? Só cachorro e plantas. Isso é uma decisão com a sua esposa normal, tranquilo? Hoje em dia é tranquilo, mas antes lá atrás já foi temas de debate. Né? Já teve aquela cobrança também externa, sim, aquela coisa que sempre ocorre. Não, mas eu tenho, assim, vários casais de amigos que é opção. Sim. Enfim, eu acho que tem que ser respeitado, você não pode cobrar. Tem gente que fala, mas o cara viajou porque não tem filho. Meu irmão, é problema dele. Se o cara viajou porque não tem filho, e você resolveu ter filho, é uma questão de gestão do seu tempo e produtividade, que você fez de outra forma. E eu digo até uma coisa, Bruno. Às vezes é mais fácil você viajar com filho mesmo, criança, do que você viajar com cachorro e com planta. Ei, Reginaldo Neto, hein? É um problema. Teve que gastar um dinheirinho essa semana com um hotelzinho. Olha aí, ó. Então as pessoas olham assim, eu falo, olha, cada um com a sua realidade, mas não quer dizer que isso também não dificulte pra gente, porque tem que ter hotel, você, por exemplo, quem gosta muito, eu sempre tive bicho solto no quintal, sabe? Esse é meu primeiro cachorro dentro de casa, porque eu morava em apartamento, agora eu tô numa casa. Mas dentro de apartamento foi o meu primeiro cachorro. Então, a minha primeira experiência. Cara, como eu sou muito apegado, é uma coisa de doido. Aquilo dali para mim é uma criança. Só que é o que eu falo, é uma criança que vai depender eternamente de mim. Ele
ele não vai passar dos 4 anos de idade, se fosse uma criança. Por quê? Ele não faz nada dentro de casa. Então, tem que ter a preocupação de não deixar ele ficar com as necessidades, segurando as necessidades, porque pode dar infecção, pode dar vários problemas no organismo dele, que quando você tem um carinho, você fala, pô, não vou, né, tenho que... Eu já cheguei ao ponto de interromper, abrir uma lacuna no meu dia, ter que ir em casa, passear com ele, depois voltar para minha atividade profissional, entendeu? Então, assim, é algo interessante. Eu conheço um amiguinho assim, tem um amiguinho que vai lá em Águas Claras, tem que fazer, soltar os meninos, depois voltar os meninos de volta. Olha aí, é complicado. E eu comecei a desenvolver também um hobby, né? Estudando gestão de tempo e produtividade, eu também comecei a desenvolver um hobby, que eu até conversei com o Adriano. É importante porque o hobby ele serve como uma válvula de escape, tá? Então, o que acontece? Tem um livro, né, da Christine Carter, se não me falha a memória, Christine Carter, Ponto de Equilíbrio, que ela traz uma abordagem sobre meditação um pouco diferente do que a gente está acostumado a ter. E às vezes a gente acha que a meditação, dentro do ponto de vista tradicional, como nós estamos acostumados a tratar esse assunto, é simplesmente você assumir a posição de Buda e ficar ali meditando, ou você deitar, botar um som e relaxar. Só que hoje, de acordo com a linha de estudos que cresce cada vez mais, a gente tem vários tipos de meditação, e aquilo fez muito sentido para mim, da forma como ela trouxe, de um conhecimento que ela pegou com uma pessoa que é especialista nessa área, que é o quê? Ela fala, meditar é quando você está fazendo alguma coisa que está te trazendo paz de espírito. Porque se você para na posição de Buda, esvazia o seu pensamento e fica ali, está te trazendo o quê? Paz de espírito. Se você está deitado, relaxando, está se desconectando dos problemas que você tem, te traz o quê? Paz de espírito. Agora, ela trouxe algo muito interessante. Se você quer realmente meditar e ter paz de espírito e você não tem perfil para ficar na pose de Buda, ficar deitado, relaxando, faça alguma coisa que você goste e que você veja que você está fazendo algo por alguém. Ou seja, eu considero plantas e cachorro um ser vivo, como qualquer um de nós aqui, tá? Eu considero tudo como ser vivo. E ela dá o exemplo de, por exemplo, visita um hospital. É muito diferente a gente falar me ajuda aí, gente, travou. Filantropia. Filantropia, né? Filantropia. Isso, pronto. De fazer uma ação social. Às vezes muitas pessoas falam, eu faço uma ação social, o que você faz? Eu dou o dinheiro para não sei o quê. Não, faça você mesmo. A coisa funciona diferente. É uma gratidão tão grande que a gente recebe por isso. Na época, eu desenvolvi um projeto chamado Coaching Solidário. Era uma coisa minha, eu vou voltar com o projeto, não mais com a pegada de coach, porque eu larguei, né? Hoje eu estou fortalecendo meu método no mercado. Então, era o quê? A pessoa doava uma cesta básica e ela fazia um processo de coaching todinho, mas era um coaching que a gente chama de coaching grupo. E isso foi ali na Nossa Senhora da Saúde, onde teve o acidente com o padre Casimiro, né, que repercutiu internacionalmente. Eu tive a oportunidade de conhecer ele, uma pessoa excelente. Muitas pessoas nem sabem, mas ele acolhia pessoas moradores de rua debaixo da igreja, dando teto, dando abrigo. O trabalho que aquele cara fazia era um trabalho excepcional. E na época eu procurei várias instituições, que eu não vou citar o nome, instituições religiosas, tanto do catolicismo como de outras religiões, né? E não abriram para mim as portas como ele abriu, porque era uma parceria, né? Então, eu queria fazer o evento, eu queria que ele cedesse o local, os alimentos que fossem arrecadados, ele doava, né, para os projetos que a igreja tinha. E ele mesmo doava para o pessoal que morava ali embaixo, e já não tinha condições. Então, foi uma coisa maravilhosa. Aquilo, para mim, era extremamente gratificante. Por quê? Eram pessoas que não tinham condições de arcar com um processo de coaching, eles doavam alimento, tinham a possibilidade de se capacitar, e, ao mesmo tempo, eu estava estimulando eles a ajudarem outras pessoas. Então, foi realmente uma cadeia ali. E aquilo era extremamente gratificante. Então, quando a gente se envolve em algo, que a gente se sente bem, tira um peso, fala, cara, eu me sinto tão bem aqui, né? Então, aquilo se torna algo que é uma meditação. Olha que bacana isso. Porque você esvazia, você está presente naquele momento.
porque aquilo é tão importante para você, traz um bem-estar tão gratificante que é capaz de eliminar os teus problemas e você se concentrar naquele momento, porque é um momento teu. E é um momento que você não só entrega, mas que você recebe também. Então, assim, é uma troca de energia muito boa. E hoje, como que eu vejo isso? Hoje eu vejo isso no hobby. Dependendo do tipo de hobby que você desenvolva, isso se torna gratificante. Quando eu estava no apartamento, eu decidi criar como hobby cultivar orquídeas. Tá? Então, comecei a cultivar e hoje, quando eu fui para casa, eu gosto muito de plantar. Então, eu falei, como que eu vou fazer aqui? Né? Porque eu não posso plantar, o espaço não é muito grande, é pequeno o espaço. Eu também não posso sem autorização do proprietário e tem que tomar cuidado com o teto da copa das árvores. E aí eu fui pesquisando, descobri árvores frutíferas nos vasos. E aí eu comecei a desenvolver esse novo hobby, abandonei o de orquídea e hoje aquilo é meu momento de paz. Quando eu estou, às vezes, num dia turbulento, eu vou para ali e todas são cultivadas por mim. Hoje eu tenho uma cerca ali de umas 10 espécies que foi eu mesmo que cultivei, tirei, né, germinei, fiz todo o processo de germinação e as árvores já estão grandes, já estão dando sinal. Então, esse é o meu hobby. Então, isso é que eu trago como um ponto de equilíbrio ali, que eu chamo até do meu momento de meditação junto com os cachorros. Então, quer dizer, se eu tiver que viajar, aquilo dali para mim é uma preciosidade. Se eu volto, uma planta daquela está morta, sendo que eu germinei, é complicado. Então, é o apego, mas isso é da personalidade de cada um. A minha personalidade, ela se desenvolveu mais para esse lado, criou mais esse viés, entendeu? A mesma coisa é a personalidade de quem teve um filho, né? Gerou um filho ali e hoje tem. Então, quer dizer, é um amor, é um carinho tão grande que é diferente. Eu digo que é muito diferente quando você participa do processo do que quando você simplesmente entra no meio do processo. Entendeu? O que eu quero dizer? No processo da concepção de uma nova vida, você participou do processo, né? Então, quer dizer, aquelas plantas, elas têm um valor para mim porque eu participei do processo delas, de germinação, entendeu? É diferente de eu chegar ali e me dar um pé de jabuticaba. Ele não tem aquele peso, aquele valor que eu mesmo ter germinado, entendeu? Fábio, claro que a gente vai já te convidar para uma segunda parte, porque eu tenho certeza que você tem mais conhecimento para passar para a gente. Faltaram alguns temas aí, porque quando a conversa flui e é boa, ela merece uma segunda parte. Eu queria te agradecer, não só pelo podcast, mas por dar essa consultoria que o pessoal vai ter de graça. Dividir essas experiências que são muito importantes, passando por todos os momentos da sua vida, que a gente aproveitou muito aqui. Tenho certeza que o nosso ouvinte, telespectador, nosso internauta vai aproveitar e muito. Queria te dar os parabéns e a gente já queria te convidar para uma segunda parte aqui, que eu tenho certeza que vai ser interessante. Eu agradeço também, né, essa oportunidade. Agora, essa abertura aqui, né? Obrigado, Adriano. Estou conhecendo hoje o Bruno, né? Enfim. E, assim, todo mundo tem sua história, né? Exatamente. Todo mundo tem... E, assim, é aquela questão. Uma coisa eu aprendi no coach, eu acho que isso veio da neurociência, se não me falha a memória, que é o quê? A gente honrar e respeitar. E saber quando uma pessoa está te contando um pedacinho da história dela, você saber também valorizar, honrar e respeitar. Porque eu sei que você tem, Bruno, eu sei que você tem, Adriano, né? Eu sei que todos nós temos e assim, a gente saber, porque nós somos conectados, todos nós estamos aqui para somar um com o outro, né? Então, o fato de ter essa oportunidade de estar aqui compartilhando, eu espero que o que estiver fazendo sentido para a vida de alguém que esteja ouvindo, né, que aproveite, que some, né? Suspender um pouco o julgamento e se dar a oportunidade de ouvir e de conhecer esse trabalho hoje que nós estamos tendo de podcasts de várias áreas, né? E vocês estão iniciando esse trabalho, é algo maravilhoso de vocês abrirem para as pessoas estarem aqui compartilhando um pedacinho da sua expertise. Isso daí é um trabalho de muita qualidade, né? Então, obrigado por esse convite, obrigado por ter essa abertura. Se tiver uma segunda etapa, estarei aqui, firme e forte.
tá? Eu gosto muito de falar, gente, então acho que deu pra vencer. Mas é bom que ele flui melhor, Fábio, flui melhor, porque como a gente fala, o podcast é justamente isso, para a pessoa falar. Não é para a gente falar, é para quem está, o convidado falar, ele contar a história dele. Como você disse, cada um tem sua história, esse foi o nosso objetivo com o podcast. A gente vê várias histórias e como as pessoas chegarem, a caminhada de cada um. Maravilha, pessoal. Obrigado, tá? Então, se quiserem conversar um pouco mais depois, vou estar à disposição e até a próxima, então. Até a próxima. Até a Valeu. próxima. Gente, muito obrigado aí pela companhia, valeu. E até a próxima aqui no Bloco 1 Podcast. Nos acompanhe nas nossas redes sociais. Forte abraço. Tchau, tchau.